Olá pessoal! Até agora a gente tem abordado alguns conceitos básicos em finanças e também diferentes tipos de aplicação, desde os mais seguros, como os títulos públicos no Tesouro Direto, até os menos convencionais, como as moedas virtuais via bitcoins. E hoje a gente vai abordar um produto que também deve ser bem conhecido de vocês, os fundos de investimento. Provavelmente o banco já te ofereceu isso como opção de investimento e hoje a gente vai detalhar um pouco mais como funciona isso. O fundo de investimentos é um veículo que reúne diferentes investidores, que são denominados cotistas, que se juntam para aplicar os seus recursos e para isso contratam um gestor profissional. Na prática, digamos que o fundo funciona como um condomínio. Então, por exemplo, num condomínio residencial, você tem os diversos moradores, que são os condôminos, cada um possui o seu apartamento e eles contratam profissionais para gerirem as atividades que mantêm o funcionamento do condomínio. No fundo, os cotistas vão contratar um gestor, um administrador e uma série de outros profissionais para darem andamento ao fundo e fazerem a aplicação dos seus recursos. As regras de funcionamento de um fundo, assim como as de um condomínio, são determinadas em um regulamento que se aplica a todos os cotistas. Então, os fundos de investimento permitem que os investidores possam aplicar valores menores em diferentes classes de ativos e também tomando diferentes níveis de risco e buscando diferentes retornos, contando com a ajuda de um gestor profissional para fazer a alocação do dinheiro. Existem diversos profissionais que estão envolvidos no funcionamento de um fundo, sendo que duas figuras têm bastante destaque, o gestor e o administrador. O gestor é quem vai investir os recursos de forma a torná-los rentáveis. Então, na prática, ele seleciona os ativos para investimento e também controla o risco da carteira do fundo. Então, ele vai analisar o cenário econômico, político e as diferentes opções de investimento para tentar investir o dinheiro da melhor forma, sempre seguindo as regras que estão estabelecidas no regulamento. E como o investidor está delegando essa tarefa para o gestor, é muito importante conhecer qual é a experiência de mercado desse gestor, a credibilidade dele, o time de apoio, para ter certeza de que você está fazendo uma boa decisão de investimento. Já o administrador é o representante legal do fundo. Então, ele é responsável pela sua estrutura, por representar o fundo perante os órgãos reguladores, por coordenar os outros profissionais que estão envolvidos, como, por exemplo, auditores e distribuidores, pela documentação, como o regulamento que nós já mencionamos, e por ter certeza de que as regras que estão nesse regulamento estão sendo cumpridas, o cálculo do valor da cota diariamente e também prestação de informações para os cotistas e para os órgãos reguladores. Então, mais uma vez, usando a analogia do condomínio residencial, o gestor poderia ser visto como a figura do síndico, que com base na sua experiência e também na expectativa dos condôminos, vai coordenar algumas atividades como reformas, manutenção, o trabalho dos funcionários, de forma a manter a integridade do condomínio e agregar valor ao investimento imobiliário de cada um dos moradores. Já o administrador é aquela empresa que você contrata, que vai fazer o pagamento dos funcionários, o cálculo mensal do condomínio que é devido por cada um dos moradores e também prestar as contas, com documentos como as atas de reunião e também os demonstrativos financeiros. Existem diferentes tipos de fundos de investimento, desde aqueles que investem em títulos de renda fixa, em moedas, ações ou os multimercados, como a gente mencionou no vídeo da semana passada. E o que diferencia um do outro é justamente o peso que esses ativos têm na carteira de investimento, o prazo de vencimento dos títulos investidos e também o estilo de gestão. E tudo isso está determinado no regulamento, particularmente numa seção denominada Política de Investimentos. É essa política de investimentos que vai determinar o tipo de ativo que pode ser adquirido pelo gestor na carteira do fundo. E isso é muito importante porque, como cotistas, nós corremos indiretamente o risco desses ativos que estão na carteira do fundo. E como a seleção dos investimentos foi delegada para um gestor, é importante saber se ele está seguindo o que está no regulamento para que o fundo não tenha um nível de risco maior do que o investidor gostaria. Então, por exemplo, no caso de um fundo de renda fixa que aplica em títulos públicos e papéis de dívidas emitidos por empresas e bancos, como por exemplo as debêntures e os CDBs, o principal risco do cotista é de que esses emissores de dívida não paguem os juros acordados ou o valor principal. Já no caso de um fundo de ações, o principal risco é o de desvalorização das ações por conta de um pior desempenho das empresas ou então de fatores negativos em termos econômicos e políticos. Uma outra ressalva importante é que os fundos de investimento
não contam com garantia do FGC. Então, como qualquer tipo de investimento, a aplicação em fundos deve ser feita de forma criteriosa, levando em conta o seu perfil de investimento, tanto em termos do rendimento que você busca, assim como o risco que você está disposto a assumir. As movimentações feitas pelo gestor do fundo dentro da carteira, como por exemplo compra de um CDB, venda de títulos públicos, não sofrem incidência de R. Então essas movimentações que vão gerando ganhos e perdas para o fundo vão sendo acumulados e são refletidos no valor da cota. Já você como cotista, quando for resgatar os seus recursos, provavelmente vai ter incidência de R se houver um ganho acumulado, e isso vai variar conforme o tipo de fundo em que você investiu e também o prazo em que os recursos ficaram aplicados. Então, por exemplo, os cotistas que investem em fundos do tipo de renda fixa, cambial e multimercados vão ter os seus ganhos tributados de acordo com uma tabela regressiva de alíquotas de R. E, em geral, quanto mais tempo o recurso fica investido, menor é essa alíquota. A tabela regressiva de alíquotas de R segue a seguinte estrutura: recursos aplicados por até 180 dias têm incidência de uma alíquota de 22,5% sobre os ganhos auferidos. Já os recursos aplicados de 181 dias até 360 dias têm uma alíquota de 20%. Os investimentos aplicados de 361 dias até 720 têm uma alíquota de 17,5%. E, por fim, acima de 720 dias, a alíquota mínima de 15%. Os cotistas desses tipos de fundo também estão sujeitos a uma forma de antecipação de imposto, o chamado come-cotas. Essa é uma forma que a Receita Federal tem de antecipar o valor mínimo que seria devido pelo cotista na data de resgate, que no caso seria a alíquota de 15%. Então, nos últimos dias dos meses de maio e novembro, o administrador apura o ganho que o cotista tem desde a última data de come-cotas até a data atual, e ele vai reduzir o número de cotas ou comer o equivalente ao valor que é devido e repassá-lo à Receita Federal. Um erro bastante comum é as pessoas tenderem a selecionar fundos com base na rentabilidade passada. Isso, além de te levar a alguns investimentos que podem estar na moda e não relacionados com seu perfil de risco, também acabam não gerando bons retornos no futuro. Então, vamos destacar aqui algumas características importantes na hora de selecionar um fundo de investimento. Então, primeiramente, risco e rentabilidade. Via de regra, quanto maior o retorno esperado de um investimento, maior é o risco associado a ele. Existem diversas formas de medir o risco de um fundo de investimento, mas a mais conhecida é chamada volatilidade, que se refere à variação do retorno em relação à média desse retorno em um dado período. Então, quanto maior a volatilidade, mais imprevisível é o retorno desse fundo e, consequentemente, maior o risco associado a ele. Os fundos de ação, em geral, tendem a ter uma volatilidade maior por conta da variação no preço das ações. Já alguns fundos de renda fixa, embora tenham baixa volatilidade, não necessariamente têm um risco zero, porque como eles investem em títulos de dívida, se acontecer um calote no pagamento dos juros ou do principal, isso pode ter um impacto bastante negativo na rentabilidade. E para facilitar a comparação entre diferentes fundos, é muito comum utilizar alguns parâmetros. Então, por exemplo, no caso de fundos de renda fixa e multimercados, um parâmetro mais comumente utilizado é o CDI. Já para os fundos de ação, em geral se utiliza o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores brasileira. Em todos esses casos, o índice nos permite comparar um fundo com o outro em relação à rentabilidade. Então, em geral, vocês vão ver um fundo de renda fixa rendimento percentual do CDI em comparação ao outro, e no caso dos fundos de ação, o quanto ele rendeu em relação ao índice Ibovespa. No jargão financeiro, esses índices de comparação são conhecidos como benchmarks. Outra característica importante é a relação prazo e liquidez. A liquidez é a facilidade com que o cotista consegue resgatar os seus recursos, e isso vai depender, obviamente, do tipo de título que está investido. Então, você deve adequar isso à sua necessidade de utilização dos recursos. Então, por exemplo, se você vai precisar do dinheiro no curto prazo, digamos daqui a um mês, ou então esse recurso é sua reserva de emergência, seria melhor optar por fundos com maior previsibilidade de retorno e alta liquidez, como os de renda fixa de mais baixo risco, que investem a maior parte dos seus recursos em títulos públicos e privados de boa qualidade. Em geral, eles oferecem uma alta liquidez, sendo que os recursos podem ser resgatados no mesmo dia em que você solicita o resgate, que é denominado como D0, ou então no dia seguinte, quando aparece a sigla D+1. E por fim, nós temos a questão dos custos.
É importante frisar que para manter essa estrutura toda do fundo funcionando, com esses profissionais envolvidos, desde o gestor, o administrador e outros, é preciso haver alguma forma de remuneração. Em geral, ela vai ocorrer pela cobrança de taxas. As mais conhecidas são a taxa de administração e, eventualmente, a taxa de performance. E, normalmente, elas vão variar conforme o perfil de risco do fundo. Em geral, fundos mais arriscados, como, por exemplo, os multimercados ou de ações, que exigem gestores mais profissionais, tendem a ter taxas mais elevadas também. Mas mesmo se a gente considerar fundos de baixo risco, como, por exemplo, os fundos DI, que em geral só compram títulos públicos e CDBs de baixo risco, pode haver uma grande variação, desde 0,20% ao ano até 2%. Então, é importante levar em conta essa questão da taxa de administração, porque ela acaba corroendo uma parte do seu rendimento. E se você tem a possibilidade de investir num fundo que tem a mesma estratégia e cobra uma taxa mais barata, isso vai significar mais retorno para você. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês a definição dos fundos e como que é o funcionamento desse tipo de investimento. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente responde. Fiquem ligados. Até mais!